Você realmente sabe o que é veganismo? E veganismo é coisa de gente branca e rica e snob? E veganismo? Todo vegano passa fome? Todo veganismo é magrelo? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu vou ter uma convidada muito especial, uma amiga que eu adoro muito, que vibra energia boa, que eu é paixão da minha vida, Gabriela Navega. Eu vou chamar ela aqui para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Eu estou bem animado, inclusive, e nervoso. Finalmente vai acontecer. Tchutcha. Vem navegar. Vem navegar. Vem navegar. Olá, meu anjo! Tudo Boa bom? noite. Oi, amigo. Bem com você? Aqui vai Sobrevivendo. Na sobrevivendo. quarentena, sobrevivendo. Amiga, desde já, muito Como... obrigado por aceitar o Oh, convite. Muito obrigado por vir aqui falar com a gente sobre essas questões. Obrigado pelo seu compromisso político. E obrigado por ser a pessoa mais maravilhosa da sua vida. Eu dou um amigo, beijo em você. são seus olhos, sério mesmo. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui nesse seu espaço com pessoas que você são muito benquistas para você, né? Que você cuida tanto no seu coraçãozinho. E poder falar um pouco sobre a minha experiência, sobre o que eu pesquiso, o que eu vivo com o veganismo, assim, para mim é um grande prazer. Ai, que bom. Perfeito, né? Olha, É, vamos fazer o seguinte para quem não conhece mais ou menos como é que funcionam os esquemas da live. tá. Eu fiz uma série de questões, 15 questões, e 10 ela teve acesso para poder falar sobre o assunto, para ela se preparar, né? Aquela coisa assim, a intelectual sempre dá aula pra gente aqui, né? Mas só Uhum. que 5 dessas questões, das 15 ela não teve acesso. E vai ser totalmente surpresa pra gente saber aqui como é que ela tá, responde aqui pra gente, né? Bala na agulha, tá bom? E a gente pode Uhum. Vai ser começar aquele momento, gente, que eu vou falar assim, peraí, tô passando no túnel. Calma aí, travou, travou. E a gente pode fazer o seguinte, amiga, você pode se apresentar, e aí eu já faço a primeira questão, assim, que você não teve acesso, tá aqui anotado. Perfeito. E, e é isso, a gente sai com as outras questões. Pode ser assim? Olha só, também para te lembrar, eu tô com as questões abertas aqui, tá? Qualquer coisa que você precisasse, fala comigo, tá? Gente, o Val já introduziu muito bem, assim, eu não acrescentaria nada. Eu sou a Gabriela. Eu quero deixar bem pontuado que, por ser uma questão que me toca em vários pontos da minha vida, eu estou disponível para dúvidas após, dúvidas durante. Então, assim, podem falar, interferir, podem trazer, porque é isso que vai contribuir para a nossa discussão mesmo, né, Val? Com Então, é certeza. aquilo. Como uma boa vegana, estou aprendendo. é, Ainda R é certo dentro do veganismo. Eu acho que esse é um grande caráter, assim, para a gente começar é trazer isso, que o importante aqui não é seguir um rótulo, é rótulo vegano. Isso, e a gente vai entrar nisso mais para frente, mas o que importa aqui é falar sobre nosso maior, nosso maior objetivo, que é tentar diminuir ao máximo a tortura animal, a crueldade animal. Então, pensando sempre nisso, tomar escolhas e decisões racionais e de muito cuidado com os animais que sencientes, animais esses que sabemos já por comprovações científicas. Inclusive, temos um veterinário entre nós, ele não vai me deixar mentir, o Daniel. Não sei se outras pessoas são também, mas eu conheço o Daniel. E, bom, é isso, gente. Não vou me alongar para a gente poder começar. Ai, Vamos lá. perfeito. Amiga, a primeira questão que eu queria fazer para você, que você não teve acesso, é Contigo. por que você aceitou esse convite? Por que você está aqui propagando a palavra do veganismo, assim? O que te motiva para fazer isso, assim? Quais são as suas implicações de estar aqui? Uhum. Eu acho que o maior motivo é por eu sentir que esse é um compromisso como pessoa que tem acesso a esses conhecimentos que não são fáceis, assim, não tá dado, sabe? Não é a minha sogra, socorro. Agora que eu esqueço todas as palavras que eu sempre fui.
Não A sogrinha tá aí, ó. consegui. Eu sei que o veganismo, sei, como a gente conversou, né, Val? Do alto do meu privilégio, já foi difícil conseguir chegar no meu movimento de veganismo que hoje eu tenho, sabe? Tipo, tendo conhecimento de que não preciso comprar aqueles produtos caríssimos para ser uma vegana com uma saúde de qualidade, que é aquela coisa, né? Fugindo do que o senso comum acredita que o vegano é desnutrido e tal. Esse conhecimento é muito, muito difícil, assim, o acesso a ele não é simples, não é porque vem de toda uma discussão de questão de status por conta do produto animal, o status esse que a sociedade coloca, né? Enfim, mas assim, o principal é porque eu sei que esse não é um conhecimento fácil e eu sinto que dá para se tornar cada vez mais acessível. Então, sei lá, eu queria fazer um pouquinho desse papel. Por isso aceitei o seu convite. Aí, que ótimo. Vamos pregar a palavra do veganismo e transformar todas as pessoas do mundo em veganas. Você pode me escutar? Ditadura vegana, sim. Vamos começar a ditadura vegana. Daqui pra frente ninguém mais vai poder comer carne, tá? Tá Ser falando preso. isso. Não sou eu, quem? Então vamos. Amiga, e aí, já que a gente vai falar de veganismo, é bom a gente começar do início, né? De tipo, o que é veganismo? Assim, E é pode ser que essa pergunta pode parecer, ai, que simples, mas tem gente que não tem acesso e tem gente que acha que sabe que é. Então, acho que a gente pode começar por aí, tipo, o que é veganismo? Você poderia falar um pouco pra gente? com certeza. E junto a isso, eu queria que as pessoas que estão aqui vendo a gente, né, são cinco pessoas, queria Sim. saber o que que vocês já têm de bagagem do que vocês acreditam que seja o veganismo. Que aí eu vou falar e vocês veem se faz sentido para vocês, né? É, Mas assim, para mim, veganismo é um movimento político, também passa a ser uma filosofia de vida, assim, em algum momento, porque é algo que está sempre me questionando, assim, por ser, porque é aquilo, né? Eu poderia falar do rótulo, veganismo, já tem alguém olha quase só, convertido já, ó. Alguém sim, quase tá convertido já pela palavra do veganismo. E sabe o que é muito curioso, Val? Eu vou usar o exemplo da minha sogra para explicar o que é veganismo. Eu acho Ah, que eu vou bom, fazer isso. Isso que show. ela falou, tenho aprendido muito com ela e quase estou vegana. É esse o maior ponto. A relação que minha sogra tem hoje com o alimento de origem animal é outra, sabe? E é por aí que o veganismo é, vai se fazendo sentido. Porque não é você deixar de comer. Então, só porque eu acredito que aquele animal está sofrendo, eu vou parar, então. Se você não consegue, se aquilo é algo ainda muito difícil para você, o veganismo está ali para te falar, cara, pode ser com calma, sabe? Pode ser um dia na semana, pode ser aos poucos. E aí é aquilo, né? É o meu veganismo, é a forma que eu acredito, não é a forma como eu vivo, mas eu tento sempre passar ele de uma forma muito, muito sincera mesmo, porque eu chegar e falar que veganismo é você não consumir nada de origem animal, você hoje parar e falar, no caso chegar para você e falar, não consuma produtos porque você está errado, você não deveria estar fazendo isso, Sim, o aquecimento global é por sua culpa. Isso eu vou assustar as pessoas, sabe? Isso sim, não é o caminho e nunca vai ser assim. Então, sim, é, é através disso. O veganismo, acho que não tem como desassociar de uma pregação de amor, assim, tipo, eu digo pregação, porque tem esse viés também, né, de ser muito didático. Pessoas veganas precisam ainda estar nesse papel de cuidado com o outro, com a pessoa que come carne, né, que come, enfim, produtos de origem animal, porque uhum. como eu falei no começo, por que que eu aceitei esse convite? Porque é Eu não sei se eu algo travei.
e que também não seja testado em animais. Oi, amigo. Você travou um pouquinho, mas eu continuei, tá? Show. É isso. Veganismo, em termos assim, né, tipo, conceituais, seria não se utilizar de produtos de origem animal, que testem em animais, etc. Basicamente. Mas aí tem toda essa conversa política por trás que eu mencionei. É isso. Sim. E eu gostei muito de você ter falado. É, mas acho que agora voltou. A Márcia até falou que Sim, eu travou, acho mas que acho que voltou. continuou. Acho que quem travou fui eu, inclusive, né? Provavelmente. Eu já Gente, falei com eu você. travei também. Eu travei. Quem travou foi Vocês me eu, a ouviram? Gabi. Vocês podem nos falar aí nos Quem comentários? travou, gente? Trava na beleza, Mas, trava na beleza. Foca, trava na beleza. mas vamos. Seguimos. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa muito querida minha agora há pouco Uhum, sobre de como é que parece ser uma virada na nossa vida assim muito grande e que talvez alguns não consigam, né, de alguma forma assim, né? uhum. Porque é mais do que, foi o Val que travou na beleza, travei na beleza. Fui eu. Mas tá bom, que bom que ela continuou. Mas eu tava falando muito disso, assim, de como é que é um desafio mesmo, né? E alguma espécie de vício com a carne também, né? Sim. Porque quando eu comecei a fazer meus primeiros passos, falando de tipo, pô, hoje eu não vou comer carne, pelo menos na segunda da carne não, sabe? Uhum. E parecia que tava faltando alguma coisa na minha comida, assim, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir levar isso, sabe? E não é pra ter uma relação de culpa com isso, né? De tipo assim, meu Deus, eu sou um ser humano horroroso, eu tô destruindo a humanidade, eu sou o caos. Não, não se trata disso, né? Se trata de uma questão ética mesmo, assim, né? Não é moral, né? Não é uma questão moral, pode ou não pode. É uma questão de consciência, né? Pra gente saber o que que a gente faz com isso, né? Foi Nossa, total. assim, e aí é por isso que é isso, né? Eu me entendo muito como simpatizante, mas não totalmente alinhado à questão assim, e tá tudo bem, né? Tipo, é algum Tudo bem, respeito com o exato. meu corpo político, né? Assim, é mais do Uhum. que o meu corpo extensivo, né? Mas também o meu corpo político. O que que eu aguento também, né? Quais são as. E de que forma eu posso fazer de uma outra forma para poder ajudar a causa, né? A causa é boa. Tá, se eu não tenho um corpo para isso, como é que eu faço de um outro jeito, né? Eu acho que são os primeiros passos, assim, para não transformar numa questão assim moral, né? Assim, Amigo, o pensando. que você traz, assim, como eu, no caso, eu, Vadenilson, nem inventei o nome. Eu, Vadenilson. Tô nervosa, amigo, desculpa. Tá tudo bem, amiga. Posso somar para a causa, como eu posso somar. Para isso que eu acredito. Mas ainda encontro dificuldade, é muito importante, sabe por quê? Porque não paralisa. É muito comum, eu vejo muita gente que me fala: ah, eu acho a causa linda, maravilhosa, mas eu não conseguiria. Só que assim, a pessoa fala isso de um lugar de não tentar, de um lugar de total zona de conforto, de um lugar é, de admiração, existe admiração, só que coloca como se não fosse possível para ela, sabe, por algum motivo. E às vezes nem se questiona, exatamente o que você falou. Vem muito de um histórico que a gente tem da relação com a carne, assim. E eu acho assim muito curioso, porque como um país exportador que somos, né, principalmente de exportação de carne, por que que a gente tem essa relação tão forte assim com o consumo de carne? E assim, outra coisa que a gente pode refletir mais ao longo da live também. Sim, Mas é, sim. Amiga, a outra questão que tá já esbarrando isso aí, né? É a sua própria uhum, experiência com ser vegano, assim. Como foi para você? Como é ser, né? E como é que isso aconteceu, assim? Porque é uma coisa que a gente até falaram com você nos nossos ensaios, que é um assunto um pouco periférico, né? Assim, não é uma coisa assim super acessível que tá todo mundo aí, né? Assim, não é, né? É um assunto sim, que ainda tá assim à margem, né? Mas de alguma forma você entrou em contato com isso e se tornou. Então, assim, como foi? Como é estar sendo? Como, sabe, você podia falar? com certeza. Hum, como é ser vegano, assim? É, eu ainda vejo, eu vou fazer 6 anos de veganismo, né? Eu ainda vejo veganismo como um desafio, diariamente, porque eu acho que é indissociável, assim. É muito desafiador, ao passo que
como a gente falou, não é algo que está disseminado. Então, assim, e ao mesmo tempo, o sentimento que eu fico é que quando eu sou uma pessoa que prega um estilo de vida que não faz, tentando achar uma boa palavra, mas que, de certa forma, não acompanha o que a indústria vê como um potencial de consumo, agora está até sendo, assim, está crescendo mais o mercado vegano, digamos assim, aqui no Brasil. Inclusive, tenho questões com ele, mas vamos lá, né? É, vida que É. segue. Quando temos, quando, no caso, a indústria não vê o vegano como esse consumidor em massa, isso acaba sendo muito difícil quando a gente fala de uma sociedade que está crescendo em grandes centros. E aí, a perda de acessibilidade, né, desses alimentos outros, assim, tipo, de você ver ainda a carne como um alimento mais acessível do que um legume, né, no caso, do que um vegetal, uma hortaliça e coisas do tipo, justamente por você não entender nutricionalmente como eles funcionam, é uma disputa. O tempo todo é uma disputa ser vegano, sabe? E aí eu não falo da parte do meu consumo somente. Tipo, do meu consumo é fácil. Hoje em dia eu me encontro. Foi muito fácil para mim, assim, no fato de me encontrar como vegana na área do consumo, foi o que eu falei. É, foi muito natural. Partiu de um incômodo meu, lá em 2015, um incômodo muito grande do que eu vi ali no meu prato e de, tipo, ficar muito. Eu me senti hipócrita olhando para aquele pedaço de carne que eu sabia que era um animal, sabia que tinha uma vida por trás, sabia que sentia muita importância naquela vida, mas eu estava me alimentando dele, sabe? E Sim. aquilo foi ficando cada vez mais assim, eu fui me dissociando daquilo de uma forma muito natural. Então, o que eu falo que é difícil e desafiador, na verdade, é a disputa política mesmo, assim. Porque quando as pessoas me perguntam, ai, você mesmo, né, no início da live, vegano é coisa de rico, coisa de gente branca? No meu caso é de gente branca, né? Mas é coisa só de gente branca. Por que a gente vê mais gente branca e rica fazendo parte do veganismo que outras pessoas? Por que que... E é isso, eu acredito muito, Val, que é por conta do... É, eu acredito muito que é por conta de de até onde esse ensinamento vai e por que que ele fica só ali. E para quem também, quem está se vendo, quem está se achando incluso nessa discussão, né, sobre veganismo. E, bom, eu quero um pouco, assim, como esse papel, né? Eu queria que isso ficasse muito para além do que a gente consome, porque acho que veganismo é muito. Dá para ser muito além disso, sabe? O consumo é um chamariz, assim, tipo, pô, dá para ser muito gostoso comer vegano, sabe? Dá para ser muito Sim, gostoso. Você sabe, né, sim. Val? Então, se for assim para chamar pelo paladar, que seja, então, mas para além disso, tem muito a ver com como a gente quer escolher e como a gente quer se colocar no mundo atual, sabe? Assim, né? E na construção de mundos. Porque, cara, se a gente continuar vivendo como. Travou de Travou? novo. Então. Eu travei? Ou o Val Voltou, travou? voltou, Voltou? Show. voltou. Porque é aquilo, né? Se a gente continuar, e às vezes a gente não tem essa noção, assim, em questão de número, né? Mas se a gente continuar consumindo dessa forma incessante que a gente consome, e não é consumo só, é o excesso também. Com o excesso, com o desperdício que a gente está consumindo, a gente precisa de 3 planetas, sabe? Isso não vai rolar, a gente não vai ter 3 planetas. 3 planetas terras, no caso. Então, é assim, né? Muitas coisas. Eu acho Vamos para a interessante, próxima. amiga, que você trouxe a questão da disputa política sobre isso, né? É porque algum tipo determinado de discurso acaba indo para uma certa elite, né? Uma certa elitização, né? De tipo, ah, você é super, super chique, né? Você é vegana, né? Que isso destrói totalmente o propósito de toda a luta política, né? Que é estar acessível a todos, né?
E aí eu acho que é muito interessante quando a gente pensa até a questão da raça, né? E quando a gente vai ver nossos referenciais dessas coisas, ainda estão muito colonizados ainda, né? Ainda são brancos ainda, né? São brancos consumindo, lá, lá, lá. Total. E isso foi uma chave, assim, de eu querer muito te convidar para falar sobre veganismo, porque eu sempre falo de onde eu venho, né? Assim, sou aquele garotinho lá de Guapimirim, né? Lá do finzinho, lá no cantinho. E aí eu nunca tive pessoas ou amigos seguindo o veganismo. Assim, nunca, sabe? E aí quando eu chego na Universidade Federal, lá, todo mundo é vegano. Né? Assim, na bolha UF, né? A bolha STIF, assim, né? Muitas pessoas são, né? Todo mundo tá. E aí eu fico assim, né? Até onde tá chegando a causa, né? Tu falou, né, amigo, tipo, da questão do parece errado não ser vegano, no caso. E Na esse que nossa parece o bolha. esquisito, esse que parece. É na nossa bolha, exatamente. Esse que parece o fora da curva, assim. Isso é curioso, muito curioso mesmo. E essa discussão não chega, né? De tipo, pensar que isso não é só dieta, né? Isso é pensar política, né? Também, né? Pensar classe, isso é pensar raça, isso. E parece que não, é só uma dieta muito chique, né? E assim, esse discurso ele restringe também o alcance disso, né? E aí, de que forma a gente pode tensionar para poder se chegar, sabe? Assim, não, gente, não é, por favor. Não, o veganismo não tá morrendo, o vegano não tá morrendo de fome, gente, não, não é, sabe? Porque Sim, ainda está muito periférico, né? E eu acredito também que não é por um acaso, assim, né, que esses discursos são periféricos, né? Eu acho que é alguma forma de manutenção também das coisas. total, total. O que você fala, amigo, Sim, de manutenção, é até uma reflexão que eu acho muito importante da gente fazer. Eu sei que, gente, uma hora é muito pouco para discutir tudo que tem para discutir, mas a gente vai tentar ser bem, assim, o beabá, pelo menos, do veganismo, a gente vai tentar trazer aqui. Eu vou tentar, pelo menos, né? Eu penso que. Por que que é interessante que se acredite que o veganismo, algo que não tem como, vou falar assim, mola mestra, um dos produtos mais caros atualmente no mercado, que é a carne, e assim, um produto diretamente sim, ligado com agropecuária, com esses grandes causadores, né, do aquecimento global no momento, por que que é interessante que o veganismo esteja associado diretamente a coisas finas, ricas, que é muito inacessível? Por que será, sabe? Porque esses produtos que essas pessoas estão aí divulgando e tal, são coisas que entram na mesma linha de produção dessas grandes empresas ligadas à agropecuária, sabe? E a gente pode ver isso, por exemplo, não vou falar marca, gente, mas por favor, entendam a marca. Uma marca famosa que agora está lançando hambúrgueres muito parecidos com a carne, que não usa produtos nossos, sabe? Tipo, não é ervilha artificialmente, como fala, geneticamente modificada para ficar com uma textura e tal. Produto caríssimo, um dos mais caros no mercado vegano. Por que que não usa algo assim, beterraba? Por que que não usa? Entende? Tipo, até tem beterraba na composição por conta do caldinho vermelho, mas não é a sim. base, né? Por que que é interessante deixar esse produto tão caro, tão inacessível, sabe? Que é. E aí aquilo, é uma disputa política minha não consumir esses produtos, por exemplo. É uma escolha que eu faço. Porque, um, não me faz falta, e dois, não deveria fazer falta para ninguém. São produtos altíssimos em sódio, em gordura. Se eu não consumo carne porque faz mal ao meu corpo, quando eu consumo esse produto, eu vou estar indo na mesma lógica, vai me fazer mal, não tanto quanto, porque não é carne, mas vai me fazer mal também, entende? Então, assim, por que que é interessante que o veganismo esteja associado a isso, a esse mercado caríssimo? Ao leite vegetal que custa R$ 20 um litro. Gente, isso não tem cabimento. 20 Leite reais ao vegetal litro. custa R$ 20 um litro, sabe? R$ 30 dois hambúrgueres. Exatamente, Daniel. Assim, Nossa! gente, é perdição, sabe? Eu sou vegana há 6 anos. Eu tenho orgulho de falar que se eu comi, tipo, uma, duas vezes esses hambúrgueres, esses no caso de R$ 30 aí, foi raridade na minha vida. Porque não faz parte da minha realidade. Não faz mesmo. Apesar de ser pessoa branca, apesar de ser classe média, não faz parte da minha realidade. São coisas assim muito top, sabe? A pessoa tem que estar muito fora da realidade para consumir esse hambúrguer. Mas assim, bom, queria dar uma pincelada nisso.
Ai, meu Deus, eu brinco. Não, tudo Mas bem. Resolve aí. a gente pode continuar. Amiga, eu acho super interessante quando a gente. Eu falo muito, né, nos meus stories sobre a questão da estrutura, né? Eu não falei claramente que essa leitura é uma leitura econômica e capitalista, porque eu acho que deixa a discussão complexa, lá. Mas de alguma forma a gente já está falando disso, né? De que existem interesses capitais para que as coisas se mantenham assim, né? Porque uma coisa que você me falou, que foi tipo, bum, explodiu minha cabeça, assim, é mais barato a alimentação vegana. Você pode ter uma nutrição muito rica e mais barata. E tipo, o quê? Como assim? Não Quê? parece que eu tô mentindo pra você quando eu falo isso? Não parece que eu tô, tipo, te enganando? Porque é isso. Aham. É uma crença que a gente é realmente construído a acreditar, de que, tipo, ah, não, essa conta não fecha. Mesmo comendo de café da manhã aveia e banana, mesmo comendo no almoço arroz, feijão, batata doce e couve, mesmo comendo na janta um grão-omelete, isso dá mais caro do que eu comendo carne em todas as minhas refeições. Dá sim, só não dá, sabe? Tipo, faz as contas, pode fazer as contas. Porque existe um motivo para que a gente continue comprando carne, e é um interesse totalmente capitalista e econômico também, né? A falta de informação, ela não é um por acaso, né? As escolas estão aí, não se fala sobre isso de forma alguma, não entra no currículo mínimo sobre dieta, alimentação, saúde mental, educação sexual. Não é por um acaso que essas coisas não entram na nossa formação mínima, sabe? Fundamental. A gente pensa, ensino fundamental. Por que a gente não pensa em alimentação? Não é fundamental para viver? Dócil, né, amigo? Construção de um corpo dócil. Ai, meu Deus, muito Foucaultiana! Meu Deus, desculpa! Eu sabia que você ia gostar. Eu fiz isso porque eu sabia que você ia adorar. Mencionou Foucault é me ganhar, né? Todo mundo sabe disso. Mas, enfim, né? Quando a gente pensa nesses aprendizados fundamentais assim, né? Por que a gente não tem acesso a isso, né? Por que a gente não pode ter uma coisa mais nutritiva e mais barata, né? Porque não é interessante para o capital. Não é interessante para nossas relações econômicas e interesses políticos. Não é interessante. O interesse é que a gente faça a moeda circular e a gente faz a moeda circular como? Gastando dinheiro com uma carne, com coisa, com alimentos não nutritivos, porque a gente vai logo sentir mais necessidade de nutrição, a gente vai buscar outros meios nutritivos, de energéticos, sabe? E é isso, né? De que forma a gente mantém a máquina sempre nesse débito para que ela vá lá e consuma mais, né? Então, assim, é interessante que você vai no McDonald's e pague R$ 15 no negócio, né? Carne de papelão, né? Que não vai te trazer nenhum tipo de sustância para que você venha buscar outro tipo de alimentação de novo e, tipo, e se mantenha nisso, né? Então, assim, é muito importante a gente começar a falar sobre isso. E isso é periférico, isso não é falado, né? Muito. É a Amiga, Cris. É a Cris? Certo, tá Cris, certo, né? Cris? é Márcia. Ela é lá da Márcia. psicologia. Oi, E aí, Márcia, Márcia. tem uma pergunta. Ela coloca, como começar para aprender? E assim, eu penso que por onde começar, certo? Sim. Eu tenho algumas referências para te passar, Márcia. Eu vou até citar. Uma delas sendo uma pessoa também de periferia, pessoa negra, que eu vejo como uma grande referência. Ela tem até um Instagram, assim, que é muito acessível. Ela é muito próxima do meu tipo de veganismo, que é a Sapa Vegana, SAPA Vegana. E ela traz uma discussão sempre muito pertinente, sempre muito reflexiva sobre o consumo. E quanto aos níveis nutricionais, então, tem umas. Primeira coisa que eu tenho para falar, depende de como cada um tem acesso a um nutricionista. Isso é importante. Mas, caso seja difícil para, assim, a questão de o que a gente acredita ser o. Ah, como trocar isso, Márcia? Tá para vegana. O que a gente acredita, tem que substituir a carne. Eu ia falar trocar, mas. Ah, o que eu faço para substituir a carne? Gente, na verdade, você não precisa substituir a carne. Se você é uma pessoa que se alimenta de legumes, se você tem, assim, uma variedade nutricional,
A carne é o menor dos seus problemas, assim. Você já deveria comer esses alimentos com esses nutrientes antes um pouco. Boa reunião, Sagrinho. Um beijo. A ideia é A ideia é assim, quando você pensa num prato, é ele ser bem diverso e aquilo, ter pelo menos duas ou três cores diferentes, né? Porque daí estimula a variedade. Mas isso é uma noção assim, não sou nutricionista, tá? Tô falando da minha própria experiência, como eu busco montar meus pratos e o resultado positivo que eu tenho isso nos meus exames de sangue, que melhoraram absurdamente depois que eu virei vegana. Isso, assim, é um dado que eu tenho para trazer comprovado. Mas, assim, por onde começar no prato? Arroz, feijão, usa isso como base, porque é importante. Tem todos os aminoácidos que você precisa ali. Os 18 aminoácidos que você precisa tem ali no arroz e feijão. Ah, mas eu não gosto. Beleza, vai tentando adequar da forma que fica melhor para você, em questão de acesso. Alguma verdura verde, aí verdura, tá certo. Aí pode ser a couve é uma ótima opção, ela é muito, muito barata e fica uma delícia nos pratos. Se não for couve, pode ser espinafre, folha do brócolis, aí uma batata doce, alguma batata, alguma coisa do tipo. E não sei, algum outro vegetal que você goste ou não. Eu acho que isso daí já é um prato, assim, já é uma refeição, sabe? Já é uma coisa gostosa. Muito básica, bem assim, beabá, mas dá pra inventar muita coisa com isso, sabe? Eu tô falando assim de supetão, mas dá pra pegar casca de banana, que você come a banana no café da manhã e no almoço você usa a casca pra fazer uma refeição maneira, tipo uma carne de você desfia a casca, tempera com uma cebola, bota talvez um tomate ali refogado junto, um salzinho, uns temperos gostosos e fica ali uma refeição. Já tá até com água na boca de pensar. Fica delicioso, gente. Mas é isso. As bases disso, esse Instagram que eu citei, mostra várias opções de prato, várias coisas diferentes. Pratos mais elaborados, tipo lasanha, panqueca, pizza, hambúrguer, tudo de tudo, sabe? Tem de tudo mesmo lá. Então eu indico muito. Amiga, a próxima questão que eu acabei separando seria uma questão surpresa também, né? E Isso. aí, a gente acabou de alguma forma falando muito sobre os benefícios, falando porque é bom, como é que é um compromisso político. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é: existem motivos para não ser vegano? Existe, não, assim, nesse caso aqui, ó, você não pode ser, assim, não fala. Existe isso, assim, existe Tá. para você, assim, você acha que existe, assim, motivo para não ser vegano? Amigo, da minha experiência, por onde eu passo e da forma que eu construo o meu veganismo, e como eu vejo, nunca encontrei um motivo para não se tornar vegano. Eu acho que talvez, assim, e aí também com um tom de provocação, um motivo para não se tornar vegano é se você é uma pessoa que está totalmente confortável na sua zona de conforto, sabe? E aí, beleza, isso é um motivo para não se tornar vegano, porque ser vegano é estar fora da sua zona de conforto, sabe? Até existe uma zona de conforto dentro do veganismo, sim, não vou mentir, existe. Mas, bom, basicamente é isso. Eu ainda não encontrei nenhum motivo, assim, em questão de fisiologia, biologia, alguma questão científica. Não tenho, mas, assim, gostaria de ver o parecer de outras pessoas que dizem que tem, assim, seria muito interessante. Se alguém encontrou, gostaria de saber, porque não é meu caso. Sim, eu não seria vegano porque não fui convertido pela palavra. Ui, a palavra não me desceu na garganta. Amiga, e essa daí agora a gente vai para uma questão assim que você teve acesso, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente, né? Quais são os motivos, os desafios? Existem muitos desafios para se tornar vegano, assim, além dessa virada, né, assim, da alimentação. De alguma forma a gente respondeu isso, né? A gente só está direcionando talvez um pouco melhor, assim, tipo, as pessoas encontram dificuldades, assim, e o que elas poderiam talvez fazer? A gente já responde a uma outra questão, né? Para superar essas dificuldades, assim, né? Porque algumas pessoas dizem que querem, né, mas têm dificuldade, esses desafios. O que você acha? Hum,
Desafios. Existem muitos desafios na vida vegana? Desafios na vida vegana. Ah, amigo, com certeza. Tem. Uhum. Eu não, assim, eu acho que um grande desafio é principalmente o estigma que tem através do Estigma. rótulo do veganismo, o estigma que se constrói através com- a- assim, a partir do veganismo. É um grande desafio, porque já deixa as pessoas muito melindradas, sabe? Quando se Sim. trata de veganismo, acaba que todo mundo acha que sabe que é veganismo, então. Ah, esse troço esquisito. E aí, quando a gente fala, ah, eu sou vegana, aí a pessoa fica, ih, sabe? Você já vê logo assim, ih, então, com essa daí eu não quero nem papo. E não, acho que veganismo abre espaço para muita discussão, para muita conversa positiva. Não sei, eu acho que eu botaria que existem sim desafios, mas principalmente o estigma por trás desse rótulo, grande rótulo, que todo mundo teme, vegano, meu Deus. Espero nunca encontrar um vegano no meu churrasco de família. Ele vai atormentar minha vida. Ele vai me bater, sabe, gente? Não, não é assim que acontece. Pelo menos não nos que eu frequentei. Nunca fiz isso, sabe? Mas, enfim. Amiga, você chegou a comentar uma vez. Desculpa, perdão se eu te cortei, pode falar. Não, não cortou, não cortou. Eu acho que travou, mas pode seguir, Ah, amigo. tá bom. É que uma vez você comentou sobre as pessoas se sentirem até atacadas por você ser vegana, né? E tipo, eu tô aqui comendo carne e você. Como assim, né? E tipo, se isso rolou com muita frequência e assim, como que se faz com isso, assim, de tipo, né? Assim, isso rola, né? Rola muito, rola muito. Tem alguns amigos meus, e assim, não veganos, mas vegetarianos, mas assim, eu acho que isso entra no mesmo lugar, em questão de estigma, que já não falam propositalmente que são vegetarianos porque acham muita encheção de saco mesmo, assim. E aí eles já preferem. Mas eu, que sou uma pessoa muito paciente, vim ao mundo para ser. Não, brincadeira. Não vejo isso como missão, Anjo muito pelo perfeito. contrário. Ai, sabe, muito iluminada. Eu não vejo tanto problema em falar. Mas eu também não fico falando. Não é uma coisa que eu chego e falo, ó, eu sou vegana, tá? Oi, oi. Não, não é uma coisa que eu faça. Porque não faz sentido pra mim. Não gosto de ser holofote, sabe? No caso, não o holofote, mas a mira do holofote, eu não gosto. Mas isso é algo que naturalmente acontece. Exatamente por conta daquele estigma que a gente comentou, sabe? É muito comum de eu estar assim, normalzinha, comendo lá meu arroz, feijão, né? Meu capim, como eles falam, comendo meu Que capinzinho. horror! É sério, isso acontece. Então, tipo, nossa, você só come capim? Eu falo, só capim. Aí, inclusive, eu nem gosto de alface, sabe? Tipo, Caramba! Olha, você não gosta de. Olha, você quebrou um puta estima. Olha a alface isso. que eu falo não é americana. Americana eu gosto. Mas aquele alface molengo, sabe? Tipo, não é legal, gente. Ninguém acha legal, nem veganos acham alface legal, sabe? Mas assim, são importantes de serem consumidos. A gente tem uma outra noção quanto a isso. Mas, bom, o que eu quero dizer é que é difícil, é muito comum, mas é difícil de, às vezes, você se manter numa postura o tempo todo, sabe? De que, por eu ser vegana, eu estou sempre aberta a doutrinar as pessoas, a dar um bom ensinamento. Não, às vezes, assim, às vezes eu tô bem humorada, às vezes eu consigo conversar, às vezes eu rio da piada, e, tipo, eu tô comendo, a pessoa, nossa, mas você não vai comer carne? Às vezes a pessoa não sabe, né? Ela fala, não, eu não como carne, né, Dan? Pergunta aqui. Não, eu não como carne. Aí eu falo, como assim você não come carne? Você é aquilo lá, você é vegana? Vegetariano. Vegano às vezes é bem difícil. Aí eu falo, não, eu não como, tipo, nem queijo, nem nada, assim. A pessoa, você é de outro planeta. A Luana Que disse que gosta de alface. alface é top, que isso? Alface é bom, assim. Tem até Eu amigos que gosto de alface. gostam, sabe? Tem até amigos que comem. Mas é isso, sabe? Eita, travou. Enquanto isso, a gente fica trabalhando na beleza.
um jogo de mãos. Mas é isso. Tirando a Luana, né? E eu também gosto de alface também, mas Não é. não julgo, Bom, fala, amiga. Nada contra, até amigos são. Tem até amigos que em gostam. breve essa lógica se inverterá. Espero. Espero que sim, Marcos. Espero que sim. Porque é isso, né? O veganismo, ele é muito uma aposta do mundo moderno, assim, do mundo contemporâneo, para como a gente vem cuidar do nosso planetinha, né, gente? Tipo, uma coisa que eu conversei com o Val. Não faz sentido eu, pessoa criada, desde que eu me entendo por gente, em cidade, não cidade grande, moro em Araruama, mas cidade em centro urbano, no caso, né? Não faz sentido eu chegar e ir numa aldeia indígena e falar: ei, vocês estão tudo errado aí. Como que pode? Vai matar o peixe ali do rio? Pode não, é vegano. E aí, gente, isso é muito sem cabimento, sabe? Porque tá tudo errado no mundo por conta de como meus familiares consomem, não os deles, sabe? Sim. Se, se todo mundo consumisse, tivesse o respeito pelo alimento, que, por exemplo, um aldeado indígena tem, é, o mundo só não estaria Uhum. dessa forma, sabe? Pergunta do Daniel é O Daniel ótima. botou uma pergunta aqui. Qual a visão que o veganismo tem da produção da carne? Bom, assim, vou tentar colocar muito também do como eu vejo, tá? Eu acredito que. Acredito não, eu sei que como o como o Brasil, peraí, obrigada. O Brasil, como um país que no seu regulamento pensa o bem-estar e a saúde do animal, ele pratica nos animais que são consumidos pelos brasileiros no mercado interno, pratica a dessensibilização. A gente até conversou sobre isso, né, Val? Ele pratica a dessensibilização no momento de degola, no momento de sangria. Teoricamente, o animal não está sentindo nada. Ali, naquele momento, só e somente, sabe? Tipo, fora toda a tortura, fora toda. Quando a gente fala de agropecuária intensiva e tudo mais, tem sim uma série de coisas que são muito macabras pra gente, como vegano, sabe? Que a gente sempre tenta, politicamente falando, buscar mais espaço para falar, não, a galinha precisa de um pouco mais de espaço, não dá para a galinha produzir esse tanto de ovo, não dá para você deixar a galinha com fome, o ovo dela não tem qualidade para você mesmo, isso é um tiro no pé, você produz em alta qualidade, e aí, por exemplo, aquelas cartelas de 30 ovos por R$ 7, sabe? Você produz um montão de ovo, porque é aquilo, você quer a galinha, um animal, que produz no seu tempo, que tem o seu corpo, não é uma máquina, é um animal, e que ele produza no ritmo de consumo, sabe? Que é um consumo de excesso, um consumo de imediatismo, não é aquela coisa de respeitar mais o tempo das coisas. E eu lembro assim, a minha avó é crescida em roça, ela tem uma relação com o abate de animais que é outro, sabe? Assim, ela criava a própria galinha dela, ela criava a própria vaquinha que ela consumia. Outra relação. Não é a relação que eu conheço hoje, sabe? E existem essas relações ainda pelo mundo, sem dúvida. E o leite, Márcia, nem chegamos no leite ainda. O leite, E o assim, leite. eu falei com o Val, para mim, se eu não fosse vegana, e aí era a visão que eu tinha de antes de virar vegana, eu já tinha muito mais asco com o consumo de leite, de laticínios e coisas do tipo, do que com a carne em si. Porque eu achava muita crueldade envolvida. Eu achava muita crueldade envolvida por conta de tão pouco, sabe? Totalmente um luxo do meu paladar, que era o queijo, o leite, coisas que a gente pode viver sem, sabe? A gente nem tá Sim, falando de nutrientes quando a gente fala de queijo e leite, sabe? Ovo, sim. enfim. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Daniel, mas assim, entrando um pouco mais nessa questão da produção da carne, por que eu falei do mercado interno? Porque o Brasil, como também exportador de peças de carne, ele respeita alguns países do Oriente Médio
que pedem que esses animais não sejam abatidos com dessensibilizantes, sejam É. abatidos sentindo todo o processo. Agora me falha a memória para o nome, tem dois nomes desses abates, mas eu esqueci, gente, peço perdão. Eu posso encontrar e pedir para o Val botar de alguma forma, mas tem esses dois nomes e o animal ele é apontado para Meca, acontece a degola e é botado de cabeça para baixo para poder acontecer a sangria, né? O escoamento do sangue. E é isso, assim, ele sente tudo. E o Brasil, como exportador, ele obedece tanto a um quanto a outro, assim. E não, acho que não me surpreenderia se essas carnes se misturassem no momento de consumo nosso, sabe? Enfim, eu não sei se era isso, Dan. Se não for, você me devolve aqui? Eu não sei. Amiga, e eu me lembro que você falou super que isso tem até um pouco a ver com a própria religião, que ela é hegemônica, né? Assim, Exato. eles têm essa Isso é visão um que pedido escrito no próprio Alcorão, assim. Nunca li o Alcorão, mas tenho interesse. Mas eu sei por alto, pessoas que estudam sobre, falam sobre esse tipo de abate, né? Aí eu acredito. Mas, é. que aí o animal precisa sentir todo o processo, né? Uhum. O que eu até cheguei a É, comentar um pouco com você é que, inclusive, eu estava vendo uma pesquisa, né, que a noção que os animais sentiam dor, por exemplo, é algo recente, né, tipo século XVIII, XVII, alguma coisa assim, né? Eu sei que não tem mais de 5 séculos isso, né, que até então se fazia todas as crueldades com os animais eu não sabia que eles sentiam dor, né? Assim, pra gente é uma ideia tão absurda, assim, gente, como é que alguém consegue pensar que os animais não sentem dor, assim, né? uhum. E de alguma forma a gente herda uma certa dissensibilidade com os animais, né? Assim, aquele que pode sofrer todo tipo de... Não é digno de dignidade, né? Uhum. Digno de dignidade é o humano, né? Aquilo que é humano, né? Eu até cheguei a falar, Inclusive, né? Pode. desculpa, eu termino o que você está falando, achei que você ia interromper. Não, estou finalizando para você falar mais, tá bom? E aí, eu até falei que isso se esbarrava um pouquinho, assim, porque eu estou numa fase de estudar muito mais sobre racismo, né? E aí, Uhum. de uma certa forma, o homem negro era visto como animal, né? Logo podia ser explorado, logo podia ser saqueado, lá, lá. E aí, que ideal é esse que nós temos, que um determinado tipo de ser humano é digno de, de uma vida digna, né? Digno de uma vida digna. Pode ter uma vida digna e uma ressaça, né? Uma ressaça, assim, de um outro humano, de um outro animal, assim, aquilo de uma certa vida que pode ser aniquilada, que pode ser explorada, que Total. pode. Então, assim, né? De que forma a gente não está herdando essa forma de. É uma vida que não merece dignidade, né? Assim, é um ideal muito Uhum. esquisito que nós temos, assim, né? Enfim. Total. É isso, amigo, que você está falando, entra muito com uma aproximação, acho que inerente assim, do veganismo, que é uma luta antiespecista, né? Que é pensar que por que que tem certos animais, que eu acho assim, uma coisa muito coerente de se falar agora nesse espaço, por que que tem certos animais que vemos com carinho, com amor, com afeto, e outros animais que não, sabe? Ou então, até uma história de família que eu tenho com essa minha mesma avó, né, que foi criada assim muito próxima, criando o próprio alimento que ela consumia, ela coloca que quando ela, na época assim, que minha avó, minha mãe já estava se relacionando com meu pai, ela criava uma galinha desde pintinho. Ela era um pintinho, e ela foi que sempre criou essa galinha. E minha mãe, toda vez que chegava na casa da minha avó para, sei lá, para comer, ela olhava lá se aquela galinha estava indo, porque se Ai, ela não meu tivesse, Deus. travou, gente, peraí, Voltou. Ai, enquanto isso eu ai. voltou, beleza. Ela ia, minha mãe ia toda vez lá atrás, no quintal onde a galinha era criada, para ver. Peraí, vamos ver se a galinha morreu. Se ela tiver morrido, hoje eu não como. Porque eu tenho uma relação com aquela galinha. E é aquilo. Isso é uma. Sei lá, minha mãe tem essa relação com os animais que ela vê sendo criados. Mas será que isso não dá para se estender um pouco com como a gente tem a relação com os nossos cachorros, nossos gatos, sabe? Com esses animais assim, mais tidos como pets, né? Hoje em dia até porquinhos é visto como pets também e tal, ratinhos.
Então, Eles criam porcos. é mais por trazer para reflexão mesmo. Por que a vaquinha também não pode ser esse amor todo, sabe? A vaca, o boi, são seres super inteligentes, super amorosos, que, é, que têm um laço de afeto, assim, muito interessante com suas crias, né? Então, imagina aquele momento ali de desmame. Ai, sei lá, eu só acho que é tudo tão doloroso e não precisaria ser dessa forma, sabe? Não... Mas, enfim, acho que é isso, tô falando demais. A Luana trouxe uma questão aqui muito boa, né? Ela acaba falando assim que toda essa lógica a respeito vem do capitalismo, assim, né? Tanto racial, tanto animal, tanto é de gênero também, né? Assim, tudo vai se esbarrando, assim, né? Quando a gente vai pensar o próprio funcionamento do capitalismo, ele funciona porque uma certa lógica do gênero funciona também, né? Quando os homens iam trabalhar, alguém ficava aqui fazendo a comida dele, né? E cuidando das crianças, até ele voltar de novo para o trabalho. Então, Sim, assim, a estrutura funciona assim, né? Assim, digno de vida, digno para ser trabalhador, digno para morrer, digno para viver, né? Assim, é biopoder, né? É divisão de corpos. Enfim, gente, eu não vou ficar falando de biopoder aqui. Mas é isso, né? Assim, é localizar corpos também, né? E de alguma forma o veganismo pode propor alguma mudança nessa estrutura, né? Mas é interessante que ele fique periférico, né? E é isso o esforço que a gente está aqui tentando fazer aqui de alguma forma, né? Trazer à luz uhum, isso, falar um pouco sobre isso, né? total. Ah, amiga, a gente tem mais 5 minutinhos, e aí eu tô entre duas questões aqui. Eu não sei se eu pergunto para você o que que as pessoas acham que é veganismo, mas na verdade não é, né? Qual é o preconceito que as pessoas têm, assim, que você tem sentido. E também eu Eu queria vou escolher. também a coisa da mensagem, né? A mensagem para as pessoas que querem, mas ainda não estão indo lá. E aí eu vou deixar no seu colo, assim, para ver o que que você quer responder Perfeito. aí, tá Eu acho que eu bom? vou tentar juntar as duas, pode ser? Aham, legal. O É, que que as o que as pessoas acham? pessoas acham que é veganismo e, assim, com a minha prática, não é. Porque as pessoas acham que veganismo é o que está atrelado a grandes marcas, a grandes, sabe? Tipo, não vou citar marca não, gente, não faço nem questão, mas pensa aí, grandes marcas que tem o nome de veganismo do lado. As pessoas olham para aquilo, pô, aquilo ali é veganismo. E eu venho e trago você. Não é não, cara, não é. E aí, junto com a mensagem, assim, e você diz a mensagem para não veganos, certo? É isso? Talvez dar algum tipo de esforço para quem tá ali, quase indo, aquele quase Uhum. convertido pela palavra, mas falta Aham. um empurrãozinho. Gente, é interessante que a gente não se deixe levar pelo peso. Tipo assim, ai, caraca, vegano eu não comia nada de origem animal. Assim, no meu caso, porque pra mim foi tranquilo, foi o que eu falei. Eu não consumo nada de origem animal, não uso nada, não consumo. Porque faz sentido pra mim, na minha realidade de vida. Consegui, sei lá, já faz 5 anos que eu tô nessa mesma pegada, assim. Então, a mensagem que eu deixo é: vai fazendo um dia de cada vez. Se faz sentido hoje pra você, hoje eu não vou consumir no almoço nada de origem animal. Que comece assim, sabe? Porque veganismo é algo que vai sendo gradual. Para ser consistente, tem que ser gradual, gente. Não adianta você chegar, se impor algo que daqui a, sei lá, vamos supor, uma semana, aquilo ali já tá super cansativo, aquilo ali tá. E não é para ser, não é para ser cansativo. Quando a gente pensa que veganismo é esse todo, tem que ser algo que vai fazendo sentido para você, que vai te, entendeu? Vamos sem culpa, vamos assim, caraca, ai, cara, eu vou comer carne hoje. Entende? Vai sem culpa. Amanhã, se rolar, você já não come também, sabe? Ou então, às vezes, até pode não ser no consumo de alimento, mas pode, às vezes, ser repensando um produto que teste animal, que na próxima vez, quando ele acabar, lógico, também a gente não vai desperdiçar, quando ele acabar, você vai e olha para alguma marca que hoje em dia está muito acessível no mercado, mais até do que essas outras marcas, a gente olha para aquela marca e pensa, pô, essa daqui não testa animal. Pô, vou tentar isso daí. Pode não ser uma marca vegana, mas já não testa animal. Então é isso, gente. Pensando qual o passo que eu, na minha realidade, posso dar se eu acredito nesse movimento. É pensar sempre assim, gente. Porque senão a coisa não vai assim, só não sai do papel. Então, o meu convite maior de todos é pensar como eu me encaixo nessa realidade, sabe? E não ficar vendo.
um ideal de que, cara, para ser vegano tem que ser daquele jeito. Não tem, gente. Isso assim, isso tá old. Não existe mais. Vamos pensar numa coisa que a gente está pensando como um todo, num projeto de cuidar do nosso planeta. Então faz muito sentido que eu tenha muitas pessoas que se preocupem com sua alimentação do que, tipo, ter uma pessoa, que no caso sou eu, que consiga fazer o veganismo de forma perfeita, sabe? Então, ai, tô até quente, eu adoro falar disso, gente. Mas é isso. É isso, amigo. Essa é a minha mensagem. Sejamos veganos Gabriel, imperfeitos, digamos assim. Me Gabriel, perdoem aqui as pessoas que entendem. Oi, amigo. pode Desculpa, falar. fala. Não, eu Eu porque só achei que vou você tinha... finalizar. Me perdoem as pessoas que sabem que vegano não tem como ser imperfeito, porque, enfim, é uma prática, né? Mas é, fiz como é o nome? Uma licença poética aqui. Então, é isso. Me sentindo a direito. Mas, desculpa, amigo. Pronto. Finalizei. Ah, Gabriela, muito Oi, obrigado Val. por ter vindo aqui falar com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço o convite Muito mais obrigado uma pela vez. sensibilidade. Muito obrigado pelo discurso, pela vida. Olha, muito obrigado mesmo. Assim, eu saio daqui feliz, assim, sabe, assim, de trabalho realizado. Uma discussão que sem você eu não teria conseguido promover, assim, sabe? Então, assim, Boa, que muito isso. obrigado, de verdade. Espero que a gente possa ter mais conversas assim. Quando esse caos acabar, assim, a gente sentar ali no pilotis, perto da mesinha, né? Ali comendo uns brownie vegano, e a gente Com conversar certeza. sobre isso. E tô morrendo de saudade, inclusive. A primeira coisa que eu te vi aqui, ele te dá um abração. De Oh! levantar do chão, assim, né? Muita saudade. E é isso, viu? Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem mais 2 minutinhos e a gente pode fechar por aqui. Só quero te agradecer muito, Val, de ter me visto, assim, como um porta-voz desse movimento que para mim é muito importante, sabe? Para mim é muito vivo dentro de mim, assim. E, gente, mais uma vez quero reforçar que eu estou aberta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir na DM. Se alguém tiver aqui no WhatsApp, pode vir no WhatsApp também. Eu sou um pouco enrolada, não entendam isso como é, um desinteresse em responder. Eu só demoro um pouco mais para responder porque é a questão de dificuldade tecnológica minha, não tem nada a ver com questão de desinteresse. Quando eu chegar para responder, eu vou estar super ali, a fim de responder. Por ligação, às vezes é até mais fácil. Se quiser me ligar, me liga, tamo junto. E é isso, gente. Estou disponível sempre que precisarem. Isso é importante de frisar. Porque é aquilo, né? Eu tô aqui falando de várias coisas belas, mas aí na hora do vamos ver, pô, cadê essa menina aí pra me ajudar então a fazer tudo isso que ela falou? Gente, eu tô lá também, tá? Só me chamar que eu tô, cara. Show, É Gabi. isso, amigo. Então é isso. Obrigada por todos que nos viram aqui, a presença de todo Obrigado a todos mundo. que nos assistiram. Obrigado a todos que ficaram aqui desde o início, assim. Vocês são Obrigada, demais. gente. Obrigada mesmo. Um Beijão. beijo, Tchau, Val. Tchau, tchau. A gente tchau. Boa continua o papo lá noite. no WhatsApp. Sim. Aham. Beijão. Beijo.